Ultimate é prazer em praticar um esporte. É uma paixão muito grande. É tudo, é fundamental. O Ultimate Frisbee, na verdade, ele é um estilo de vida. Homens e mulheres jogando juntos. Todas as coisas que pregam dentro do campo, eu levo pra minha vida. Ultimate Frisbee faz você voar, que nem o disco. O Ultimate Frisbee se joga numa quadra, num campo de areia ou num campo de grama. São 7 contra 7 jogadores no campo de grama. Atualmente o jogo vai até 1h40, com 10 minutos de intervalo, isso na grama. A pontuação se dá quando algum jogador do seu time recebe o passe dentro de uma end zone, uma área no fundo do campo, no final do campo. Quando a pessoa recebe lá dentro, um ponto acontece. Os movimentos de passe básicos são backhand, no qual você usa o verso da sua mão, basicamente, para passar, e o forehand, que você usa a frente da sua mão, como se fosse o lado bom. Temos também o hammer, que é um pouco mais avançado, isso você aprende depois do backhand e do forehand, que você passa por cima da sua cabeça, e o scoober e o tumbler, que são algumas variações desses passes que a gente também pode usar em campo. A partir do momento que você pega o disco, você não pode mais correr, e você deve passar para algum outro companheiro da sua equipe. Se o disco vir a cair no chão, é uma defesa, é um turnover, o que a gente chama de turnover. E aí o time que estava defendendo passa a atacar e o time que estava atacando passa a defender. O esporte mesmo nasceu na década de 60 e antes dele a gente já tem uma cultura de disco voador que começou com um cara chamado Fred Morrison, quando ele criou o primeiro disco voador. O Ultimate mesmo, ele nasceu numa escola, onde um jogador trouxe de um acampamento algumas experiências que ele tinha tido, falou para os amigos que ele tinha descoberto o jogo mais legal do mundo, o jogo supremo no caso, que é o que Ultimate quer dizer, e com isso eles começaram a desenvolver certos valores, certas ideias que eles queriam que fossem aplicados no jogo que eles começaram a desenvolver dentro da escola. No mundo, o esporte tem crescido bastante. A gente tem cerca de 65 países hoje que jogam e no Brasil a coisa está muito concentrada na Grande São Paulo. A gente começou a jogar aqui no Parque do Ibirapuera, numa coisa de brincadeira, de vamos jogar para se divertir. E aí começou-se a formar uma organização de pessoas que criaram times e criaram ligas, e aí começou a ficar um negócio um pouco mais organizado. O Ultimate Frisbee ele é regido por o que a gente chama de espírito de jogo. Ele está dentro das regras efetivas do campeonato, onde esse espírito de jogo ele prima e ele presenteia e incentiva as pessoas a atuarem com fair play. O primeiro jogo que eu participei, teve um jogador que eu estava marcando, ele me parou durante o ponto e me explicou, olha, se você me marcar dessa forma, vai ser muito fácil para mim sair da sua marcação e fazer o gol. Faça dessa forma, que vai ser muito mais fácil para você e você vai aprender mais rápido. Essa filosofia, ela rege o esporte, então as pessoas que praticam, elas têm que estar alinhadas com essa filosofia, que é justamente o respeito pelo adversário. Não tem um outro jeito da pessoa perceber e entender o que é o espírito de jogo, se não vivenciar. Tem que vivenciar, tem que jogar uma vez, tem que sentir o que é o espírito de jogo dentro de campo. Porque explicando, é isso, as pessoas vão achar, é ser bonzinho, é ir lá e cumprimentar o cara, ou é ir lá e falar, não, tudo bem, não foi falta, pode continuar o jogo. E na verdade não é isso, na verdade o espírito de jogo engloba muito mais coisas. As pessoas comemoram muito mais ser campeãs de espírito do que campeãs de um campeonato, justamente por ser o grande diferencial do esporte. Então, e é muito comum também ver nas competições, quando existe a premiação, eles premiam, se tiver premiação individual, premiação de terceiro, segundo e primeiro colocado, e por último, a premiação de espírito. Porque é uma coisa que muitos almejam. Termina o jogo, todo mundo vai fazer o cumprimento e um vai agradecer o seu oponente, porque sem ele eu não vou jogar. Então não é que eu estou jogando contra ele, eu jogo com o meu oponente. E se eu ganhei, se eu perdi, ainda bem que tinha ele, para eu poder jogar.
Isso daí é uma coisa que você coloca no esporte e se você leva para a escola, leva para fora, ele vai sentir que, poxa, eu preciso não ser só um, eu sou um no meio de vários. A criança ela aprende muito rápido. E Ultimate, por não ter o juiz, você é obrigado a saber as regras, você é obrigado a respeitar o seu adversário. Você, quando você passa o disco, você tem que passar o disco de uma maneira que não machuque o adversário e que o seu companheiro também não se machuque. Então você respeita o adversário e cuida do seu companheiro. Então para mim o Ultimate, ele passa isso. Ele ensina a comunicação para a pessoa, ele ensina você a respeitar o adversário, ensina você a ser honesto, porque você tem que assumir a sua culpa quando você faz um erro também. A gente está num país onde os valores do esporte nacional não são claros, são regras que existem que o pessoal não cumpre, é um que leva vantagem aqui, o outro que faz alguma coisa e a televisão mostra. Então, desde criança, desde pequeno, eles vão vendo isso daí e aí eles colocam, bom, eu tenho que fazer igual. Aparece alguma coisa onde você não tem um juiz, as regras você cumpre e se você não as cumpriu, você também fala, eu errei. Você se auto-punir, auto-arbitrar tudo. É difícil colocar na cabeça da criança quando você tem todo um sistema, televisão e a cultura que coloca isso. A gente é instigado a ser competitivo. E ser competitivo quer dizer que a gente tem que ganhar na maioria dos esportes. A gente tem que ter um resultado para mostrar. Então, muitas pessoas que acabam conhecendo o esporte, o do Ultimate, eles já conhecem depois de velhos e já vêm com alguns desses valores e às vezes isso se torna uma barreira. Não é sempre verdade. Para muitas pessoas, é meio que um frescor, na verdade, é uma coisa nova, legal, puxa, tem esperança, eu posso participar de uma coisa onde eu consigo ser competitivo e ao mesmo tempo eu sei que o pessoal vai ser educado dentro de campo e tal. Partindo do princípio que a gente tem o espírito de jogo, que as pessoas com o passar do tempo que vão jogando assumem isso como a sua naturalidade mesmo e as suas características e personalidade, a comunidade do Ultimate ela se identifica. Porque eu entendo que eu ouvir antes de eu fazer qualquer crítica é importante para mim. Se a outra pessoa também tem essa característica, a gente entende que nós deveríamos estar no mesmo espaço, nós deveríamos compartilhar das mesmas atividades. A comunidade tende a ser muito receptiva e tende a ser bastante unida. O unido varia um pouco de lugar para lugar. As pessoas entendem e interpretam o esporte de formas um pouco diferentes. Mas é muito fácil, por exemplo, eu me sentir parte da comunidade quando eu vou para qualquer lugar. Quando eu viajo para um país que eu nunca estive, eu rapidamente faço amigos por conta do esporte. Não é só que a gente está praticando a mesma coisa, é que as pessoas querem saber das minhas histórias, das minhas vivências, das minhas experiências e como é que é jogado no meu país. Você pode ir em qualquer país que as pessoas que jogam Ultimate vão te receber muito bem. Seja com um sofá, com uma cama na casa deles, para te ajudar em acomodação, com alimentação, com explicação de como é o local do jogo. A comunidade é muito unida nesse sentido. E uma outra coisa que é muito marcante, que eu acho que dá valores também, é o fato que além de ter uma divisão masculina e ter uma divisão feminina, a gente tem uma divisão mista. Homens e mulheres jogando juntos. Eu acho que isso abre muitas e muitas oportunidades para a gente falar sobre igualdade entre gêneros, que é um assunto tão contemporâneo que a gente vivencia hoje bastante. E eu acho que é um esporte que abre muita margem para a gente dar espaço para falar sobre isso. E eu acho que essa mistura, esse mix, você não vai falar que eu sou melhor do que a menina, ou a menina, todo mundo jogando junto. É assim, a sociedade é assim, a família é assim, não tem distinção. Essa é a nossa característica, trazer meninas, treinar meninas, oportunidade para todas, treinou, jogou. Não foi sempre assim. E eu sei que ainda existem comunidades assim, pelo mundo onde o frisbee está crescendo, que também aconteceu a mesma coisa do que acontecia aqui antigamente. Que a mulher ela fazia a função de cone. Então ela servia para tirar a marcação, para dar espaço no campo, ficar lá dentro do gol. Não jogava muito, jogava mais os homens, a mulher, sei lá, fazia o gol, uma menina corria muito. Hoje em dia não mais. Por quê? Porque as meninas treinam, os meninos treinam, todo mundo treina, então todo mundo sabe jogar. Além de homem e mulher jogar juntos, o frisbee você consegue perceber num jogo que ele não tem diferenças de idades também. Você vê muita criança de 15,
20 anos, jogando junto com um cara de 50, 55 anos, 60 anos às vezes até, se for um torneio mais tranquilinho. Então, você consegue ver diferentes gerações praticando o mesmo esporte e pessoas de diferentes sexos praticando o mesmo esporte. Você consegue reconhecer um jogador a quilômetros de distância pelo jeito que ele se veste, pelo jeito que ele anda. E claro, quando você tem o contato com ela, você tem a certeza pelo jeito que ela se porta e pelo jeito que ela escuta. Um esporte onde você trabalha homens, mulheres, crianças, adultos, sem um árbitro para poder falar o que está certo e o que está errado. Você dentro de campo, discutir com o cara e chegar num consenso. Cara, se a vida fosse assim, nem precisa ter polícia. Eu não preciso presumir que as pessoas estão tentando trapacear. Eu posso presumir que elas fizeram alguma coisa sem querer e a gente pode resolver isso por meio de um diálogo. A gente aprender a se comunicar de forma clara. A gente ter aceitação pelo outro time. A gente perceber que ganhar pode ser uma consequência dos meus esforços e não de diminuir as outras pessoas, ou de passar por cima, ou de me usar de uma oportunidade que eu tenho e que outra pessoa não tem. Talvez filosoficamente falando, a questão do disco, do pegar e do passar. Então, as coisas boas que vêm para você, você vai ter que estar sempre distribuindo. É um constante vir, receber, reconhecer e passar. Eu tenho muito orgulho de estar aí na frente com o pessoal e levando esse disco voando aí para muita gente.